Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Natália e hoje eu vim falar sobre um livro que eu li recentemente. É uma ficção científica brasileira que mistura muita ação, aventura, mistério e muitas reflexões profundas sobre o nosso futuro e o nosso presente. Eu estou falando de Cânticos de Máquina, Primavera Artificial. Se você, assim como eu, é fã de uma história que te prende do início ao fim e ainda te faz pensar, fica nesse vídeo que eu vou te falar por que você precisa ler esse livro. Bom, minha experiência com a leitura desse livro foi no mínimo intensa. Tudo começou quando eu decidi ler as páginas iniciais para ver se eu ia gostar ou não. E ao final dos primeiros capítulos eu me vi totalmente fisgada pela história. Eu falei, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí o resultado foi que eu li o livro em pouquíssimos dias. Eu aproveitava cada brecha que eu tinha para avançar mais na história. Eu achei muito viciante. Mas o mais impressionante, assim, foi mais surpreendente para mim, foi que eu não gosto de temas relacionados à tecnologia, nem mesmo filmes, séries com essa temática costumam me atrair. Mas eu me vi muito imersa nesse universo, absorvendo, apreciando cada detalhe, cada explicação que era dada ali sobre implantes neurais, sincronização, nanotecnologia, o que é isso, tudo muito distante para mim. Eu estava curiosa para entender o que era aquilo e entendendo tudo que era passado. Mas enfim, do que se trata Cânticos de Máquina? Imagina só um futuro não muito distante em que nós somos capazes de implantar um dispositivo no cérebro capaz de ampliar as nossas capacidades mentais, de curar doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. O livro ele vai tratar disso. Então nós temos uma grande corporação, a Neurark, que é responsável por lançar o Solomon, esse implante tão revolucionário. Mas a história ela vai girar mesmo em torno de Daniel Killian. Ele é um jovem que, após um trágico acidente, é dado como morto, mas em circunstâncias extraordinárias e inexplicáveis, ele retorna à vida. E isso vai ser visto por muitos como um grande milagre, mas vai colocar ele no centro de um complexo debate entre fé e ciência. Concomitantemente, nós somos apresentados a outros três jovens. O Zuba, que é um atleta, ele usa o esporte como forma de transformação social, ele ensina basquete para a galerinha da sua comunidade, como forma de mantê-los longe da criminalidade. Temos a Natalie, que é uma bailarina muito talentosa, a Samui, que é uma descendente de asiáticos muito ligada às suas tradições. Mas o que esses três jovens que nem se conhecem, que será que eles têm em comum? Eles começam a ter sonhos e visões com o Daniel e começam a sentir um chamado irresistível para encontrá-lo. A partir daí, Cânticos de Máquina se desenrola numa grande aventura em que o coração da história é a jornada desses quatro jovens conectados de uma forma peculiar. E aí nós temos o desenvolvimento do relacionamento entre eles, de amizade, de apoio mútuo, em meio a tantos desafios que eles enfrentam e desse mistério que os une, né? E isso traz um entusiasmo tão grande, eu me senti como um adolescente, assim como os jovens tão curiosos, tão cheios de vida para viver tanta aventura que se passa ali na história. Mas muito além de toda essa aventura, tá, gente? A gente tem cenas de perseguição, ataques de hackers que tornam a história assim ainda mais vibrante. Eu acho que Cânticos de Máquina ele é ainda mais relevante pelas reflexões que ele traz, pelos debates muito importantes, pela releitura, pelas críticas sociais que são trazidas, e eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Um dos pontos mais fortes de Cânticos de Máquina é a forma como o autor vai explorar essa complexa relação entre fé e ciência. Ele não tenta trazer respostas fáceis, mas sim levantar questionamentos. Então, será que a fé pode coexistir com a tecnologia, com a ciência? Um milagre pode ser explicado do ponto de vista científico? E o livre-arbítrio, onde é que ele fica no mundo em que o cérebro humano pode ser aprimorado artificialmente, se não dominado, não é verdade? Então é nesse sentido que ele vem trazendo um alerta sobre os perigos da inteligência artificial. Um outro alerta que ele traz, na verdade uma crítica, é a cultura dos influenciadores digitais, de como eles se comportam e como eles podem manipular os seus seguidores. Em um dos arcos da história, nós temos um personagem muito famoso que, após receber um implante,
ele desenvolve uma habilidade e ele usa essa habilidade, esse poder, para fins totalmente egoístas, incitando o ódio e o fanatismo entre os fãs. Então, é impossível não traçar um paralelo com a realidade em que a gente vive, com o que nós vemos nas redes sociais. É por isso que Cânticos de Máquina é uma leitura muito relevante e muito atual. E algo muito legal do livro é o diálogo que ele faz com a história bíblica. Então esse vai ser um dos pontos estruturais mais brilhantes do livro, porque o autor vai fazer essa referência ao rei Salomão e aos personagens ligados a ele. Então na história bíblica nós temos o rei Davi, a crise de sucessão dele, ele está velho, seu fim se aproxima, e o Adonias, o seu filho, tenta usurpar o poder numa grande comemoração, oferecendo sacrifícios, mas o trono estava prometido a Salomão, que é o seu filho, junto com Betseba. E aí, com a ajuda do profeta Natã, Betseba intervém e Davi oficializa a coroação de Salomão, então frustrando, né, a tentativa de usurpação por Adonias. Então, o autor de Cânticos de Máquina traz essa releitura aí para o universo da ficção científica. Então, nós temos o Solomon, essa inteligência artificial, temos o grande lançamento dela, que vai ser a sua coroação e que vai consolidar o Solomon no poder. E nós temos essa narrativa da história bíblica ecoando de uma forma muito ampla na história. O autor ele vai inserindo essa narrativa em várias camadas ali da história. Então, por exemplo, tem uma lenda da cidade ali. Peraí, gente. Parece que tá tendo uma queimada aqui perto da minha cidade. Toda hora passa um avião levando água para apagar o fogo. Eu estava falando sobre uma lenda trazida dentro da história que faz parte de uma celebração cultural da cidade, fala sobre um príncipe herdeiro que teve o seu trono roubado por um irmão muito ambicioso. Então a gente vê como o autor ele vai ecoando essa história do Salomão dentro da narrativa dele, dentro assim de várias camadas. Temos também algumas outras pistas que fazem referência à história do Salomão, como, por exemplo, um grupo denominado Adonijah, que é a grafia em inglês para Adonias. E aí, eles se opõem ao domínio do Solomon e tentam, dentro das suas invasões hackers, alertar a população e descredibilizar o Solomon diante da comunidade, né? Mas, na verdade, é uma tentativa de usurpação e a gente vê isso pelas simbologias e pelas inscrições que eles usam em cada invasão que eles fazem. Eu não vou dar mais detalhes. Em um outro capítulo lá, esse grupo Adonijah, eles orquestram um ataque em massa muito covarde a uma parcela bem vulnerável da população. Eles fazem isso através de um produto que foi comercializado e aí ao final eles usam essa metáfora, eles falam que eles, de forma muito gradual, eles foram psicologicamente levando essas pessoas rumo ao abate, como bezerros rumo ao abate. Então a gente vê como que faz essa referência, né, ao sacrifício feito pelo Adonias para tentar usurpar o poder. Então, em Cânticos de Máquina, a gente não tem apenas uma luta entre uma grande corporação e um grupo hacker. A gente tem essa releitura da história bíblica e o autor traz isso para uma batalha moderna, tecnológica, sobre o futuro da mente humana. Bom, e além de todos esses temas tão fascinantes, eu preciso destacar a qualidade do livro. Eu acho que o que torna a imersão tão completa mesmo para alguém que não se interessa por tecnologia como eu, é a qualidade da escrita. A gente está diante de um autor com um vocabulário muito vasto, com capricho na descrição dos cenários, dos personagens, que permite que a gente visualize tudo aquilo ali com muita clareza e viva toda essa aventura juntamente com os personagens. Mas agora eu faço um apelo direto ao autor, porque eu iniciei esse livro achando que era um livro único. E só da metade para frente que eu percebi que era o primeiro livro de uma saga. Eu geralmente evito séries porque eu não consigo lidar bem com a espera,
mas agora eu preciso urgentemente do segundo livro. Então, C.E. Gomes, pelo amor de Deus, agiliza logo a publicação do próximo. E, gente, vamos fazer um mutirão aí para ver se a gente dá um gás nisso aí também. Eu preciso desse livro, com certeza vai ser uma... Não sei quantos livros serão, mas com certeza eu vou ter na minha prateleira, porque meus filhos também vão ler. Então é isso, se você procura um livro que te prenda, que te faça pensar, Cânticos de Máquina é o livro certo para você. É um livro que vai agradar tanto fãs de ficção científica, de aventura, quanto aqueles que gostam de livros que exploram a complexidade da natureza humana. Nós temos o próprio Solomon, alguns diálogos dele, falando sobre a natureza humana, e ele fala disso com tanto fascínio, e você olha para aquilo tão admirado, mas ao mesmo tempo você fala, gente, esse cara é perigoso. Enfim, Cânticos de Máquina é uma ficção científica brasileira de altíssimo nível que nos convida a pensar sobre o futuro que nós estamos construindo, sobre o papel da fé e da tecnologia nas nossas vidas. Então fica aqui a minha recomendação, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se você já leu, deixa aí nos comentários quais foram as suas impressões sobre esse livro. E é isso, gente, até a próxima. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!